Saudações, tudo bem com você? No nosso curso de 100 videoaulas, eu deixei reservado para você 3 aulas sobre trigonometria. Qual o compromisso que eu assumo com você? Eu sei que é um assunto que muitos alunos não gostam, mas ao longo dessas 3 aulas eu prometo a você explicar tudo aquilo que é importante para o seu concurso, tá bom? Você está preparado? Dúvidas aí no WhatsApp? Se inscreva no nosso grupo, vá lá para o Google Sala de Aula, teremos uma equipe de pessoas que podem lhe ajudar, tá bom? Aula 57, vamos focar na trigonometria do triângulo retângulo, tipo um complemento da aula de triângulo retângulo lá em geometria plana. Tá preparado? Segura aí. Aqui do meu lado, você está vendo um triângulo retângulo. Vamos relembrar. Olha para mim. 90 graus lá no vértice A. E você tem um ângulo alfa aqui, e aqui em cima teria um outro ângulo que daqui a pouco você vai ver que eu chamei de beta. Mas vamos se concentrar inicialmente nesse ângulo alfa aqui. Definido o ângulo alfa, nós vamos ter o cateto vizinho a ele, é chamado automaticamente de cateto adjacente. Galera, o que é adjacente em matemática? Vizinho. Então, esse cateto aqui, por ser vizinho ao ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. O cateto que está cara a cara é chamado de cateto oposto do outro lado. Eu vou chamar o cateto oposto de B de bola e o cateto adjacente de C de casa. Você já aprendeu em triângulo retângulo que isso aqui é hipotenusa. Pronto. Conhecendo-se o ângulo que você está tomando como referência, o seu cateto adjacente, o seu cateto oposto e a hipotenusa, nós agora chegamos às razões trigonométricas. Vamos a elas. Então vamos lá. Seno de um ângulo é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo é sempre o cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Posto isso, e lembrando do teorema de Pitágoras, você ainda lembra do teorema de Pitágoras em triângulo retângulo? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então veja bem, para usar as razões trigonométricas, você tem que conhecer se for o seno o cateto oposto à hipotenusa, se for o cosseno adjacente à hipotenusa e se for a tangente o oposto pelo adjacente. Caso você não tenha um desses, aí lembre que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Muito bem, Carlos. Então agora vamos lá. Como seria, Carlos, o seno do ângulo alfa aqui? O seno do ângulo alfa seria quem é o cateto oposto a ele, B. Quem é a hipotenusa, A. Então veja, esse B aqui é o cateto oposto a alfa. Então o seno do alfa é B sobre A. O cosseno, Carlos, quem seria o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa que é A? A tangente do ângulo alfa, Carlos, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Beleza, agora preste atenção, muito importante. Eu tomei como referência o ângulo alfa, não foi? Agora eu vou tomar como referência o outro ângulo aqui de cima, o beta. Se eu tomar beta como referência, eu vou deixar você me dizer. Esse cateto B de bola, que era oposto a alfa, você concorda que em relação ao ângulo beta ele passa a ser o vizinho, ele passa a ser o adjacente? Concordo, Carlos. Então, como seria aí o cosseno de beta neste caso? Deixa eu só tirar aqui, subir um pouquinho aqui, né? Como é que seria, Carlos, então, o cosseno de beta? O cosseno de beta seria cateto adjacente a ele, que é B, pela hipotenusa, que é A. Então, você está percebendo que o seno do ângulo alfa foi igual ao cosseno do ângulo beta. Então, essa é a primeira conclusão. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. O que são ângulos complementares que a gente já viu em geometria plana? São ângulos que somam 90 graus. Então, no triângulo retângulo, gente, os outros dois ângulos do triângulo são complementares. Então, nunca esqueça dessa informação. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E vice-versa, viu? Vamos ver? Pegue o ângulo alfa como referência agora. Vamos fazer o cosseno dele. Quem é o cateto adjacente ao alfa? É o C, que está vizinho, né? Então, o cosseno de alfa seria C, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é A.
Entendi, cara. E se você pega o seno do ângulo beta, o que é o seno, gente? É o cateto oposto a ele, que é C, porque está de frente, dividido pela hipotenusa, é C sobre A. Perfeito? Vamos pegar, viu agora que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar? Ó, C sobre A. A recíproca é verdadeira. Vamos falar sobre a tangente. Tangente do ângulo alfa. Se eu pegar alfa como referência, gente, quem é o cateto oposto? B. Quem é o cateto adjacente? C. Então, a tangente do ângulo alfa é B de bola sobre C de casa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas se eu tomo como referência o ângulo beta, o que está lá em cima, o cateto oposto a ele é C. Então, a tangente de beta seria C sobre B. E qual a conclusão que eu chego? A tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complementar. Veja, a tangente do ângulo alfa é B sobre C. O complementar de alfa é o que falta para 90, já que alfa mais beta é 90. A tangente do seu complementar é o inverso da tangente de um ângulo. Observações que são muito importantes e que serão muito discutidas, principalmente na nossa terceira aula de trigonometria. Perfeito, cara. Muito bem. Existe ainda uma outra relação entre tangente, seno e cosseno. Vamos à demonstração que a tangente de um ângulo é sempre o seno do ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo. Então, se você tiver numa questão o seno de um ângulo e um cosseno, se dividir os dois dá a tangente dele. Ah, é? Vamos lá. Tangente de alfa. Quem é o seno de alfa? Vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto a ele, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Está aqui. Cosseno do ângulo alfa é o quê? Cateto adjacente, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso de C sobre A. Cortei A com A. Tangente do ângulo alfa é B sobre C. Confirmou. Então, a tangente do ângulo alfa é realmente a divisão do seno pelo cosseno, tá bom? E iremos ver na próxima aula o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Galera, pode-se demonstrar, vou deixar como exercício, que se você pegar o seno de qualquer ângulo ao quadrado, mas o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, dá sempre 1. Faça isso. Pegue o seno do ângulo alfa B sobre A e eleva ao quadrado. Depois faça o cosseno do ângulo alfa C sobre A eleva ao quadrado. Quando você desenvolver, dá 1, viu? Detalhe, você vai precisar de Pitágoras. Mas como eu vou fazer essa demonstração de um outro modo lá no círculo trigonométrico, em trigonometria parte 2, a nossa próxima aula, eu vou deixar para fazer a demonstração mais elegante na próxima aula. Ok? Ficou tranquilo, gente? Beleza? Muito bem. Vamos agora demonstrar seno, cosseno e tangente dos chamados ângulos notáveis. Os principais ângulos, os que são mais utilizados em exercícios, é o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Vamos fazer comigo essa demonstração, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar inicialmente um triângulo retângulo isósceles. Você ainda lembra o que é um triângulo retângulo isósceles? É um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, por ser retângulo. Isósceles é porque ele tem dois lados iguais. Então eu estou pegando aqui x e x, os catetos iguais, já que a hipotenusa é sempre maior do que os catetos, né? Então, no triângulo retângulo isósceles, quem tem que ser iguais, os lados iguais, são os catetos, já que a hipotenusa tem que ser a maior deles. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras para o triângulo ABC, eu vejo que a hipotenusa ao quadrado, que é o A, vou chegar a esse resultado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Tirando a raiz do a ao quadrado, fica a raiz de 2 vezes x ao quadrado. Tira esse x ao quadrado de dentro, a é x raiz de 2. Pronto. Neste momento agora, estamos preparados para usar as razões trigonométricas. Então vamos começar. Tanto faz ser esse 45 ou esse. Vamos dizer que seja esse aqui, tá? Ó, atenção, mouse aqui. Seno do ângulo de 45, que é o cateto oposto a ele, que é x, dividido pela hipotenusa, que é x raiz de 2. Cortando x com x, 1 sobre raiz de 2. Da nossa aula de radiciação, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, por sua vez, pegando também esse ângulo aqui, é o cateto adjacente, que também é x, né? Dividido pela hipotenusa, x raiz de 2, a mesma continha deu raiz de 2 sobre 2. Agora, curioso é a tangente de 45, porque ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente, x sobre x é 1.
Então, acabamos de demonstrar, gente, que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 é 1, ok? Pronto, gente, eu desci agora porque o triângulo equilátero, esse triângulo importantíssimo da matemática, já teve toda uma ênfase nele em pontos notáveis na nossa aula de geometria plana. Então, vamos relembrar o que é o triângulo equilátero. É aquele triângulo que tem os 3 ângulos e os 3 lados iguais. Eu estou vendo aqui que os ângulos da base, ó, 60 e 60, porque se ele tem 3 ângulos iguais, né, gente? Se a soma dos ângulos de um triângulo é 180, se 3 são iguais, é 60 cada um, né? Então, os ângulos da base é 60 e 60, e o ângulo do vértice também é 60. Só que o que é que eu vou fazer lá no vértice? Eu vou traçar essa altura aqui, dividir no ângulo de 60 graus em 2 de 30. Lembre que isso aqui é uma mediana, é uma bissetriz, é uma altura, tudo isso. Então, eu dividi em 30 graus e 30 graus. Você ainda lembra como é que eu consigo calcular a altura em função dos lados do triângulo que eu estou chamando de x? Porque aqui embaixo dividi o x sobre 2 e x sobre 2 na metade, né? Então, vamos fazer isso aí, gente, utilizando o teorema de Pitágoras para o triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Vamos lá. Eu faço o quê? Acompanhe comigo aí de lado, né, gente? Aqui embaixo, ó. X ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, né? X ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Eu vou multiplicar tudo por 4 aqui, para tirar esse 4 aqui de baixo. 4x ao quadrado é igual a 4h ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então, como é que vai ficar aí? Desenvolvendo, continuando, você pode me ajudar aí no desenvolvimento? Isso, Carlos. Passa o x ao quadrado para lá, 3x ao quadrado é igual a 4h ao quadrado. Passa agora o 4 dividindo, h ao quadrado é 3x ao quadrado sobre 4, tirou a raiz, 3x ao quadrado sobre 4. E atenção, x ao quadrado sai de dentro da raiz, então a altura h, como a gente já tinha demonstrado, vale x raiz de 3 sobre 2. Pronto, gente, agora eu já posso fazer as conexões. Então vamos lá, razões trigonométricas. Pegando esse ângulo de 30 graus aqui no triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Então vem comigo, meu querido. Seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ser x sobre 2 sobre x. Conserva o numerador, multiplica por inverso de x, 1 sobre x, cortou x com x, está aí, o seno de 30 é 1 sobre 2. E o cosseno de 30, pegando o mesmo ângulo lá em cima, você concorda que é o cateto adjacente a ele? O triângulo é o BCD, tá? Que é h dividido pela hipotenusa, que é x. Mas quem é h? Acabei de demonstrar, né? X raiz de 3 sobre 2 dividido por x. Cortando x com x, está aí, raiz de 3 sobre 2. Carlos, e a tangente de 30 lá para cima, ó. Cateto oposto pelo adjacente. X sobre 2 dividido por h. Mas quem é h? X raiz de 3 sobre 2. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, cortou 2 com 2, x com x, 1 sobre raiz de 3. Racionalizou? Beleza, boy. Raiz de 3 sobre 3. Beleza. Observe que eu posso fazer a mesma coisa para o ângulo de 60 aqui embaixo. Vamos comigo? Cosseno de 60 aqui. Cateto adjacente, x sobre 2 sobre hipotenusa, que é x. Desenvolveu? 1 sobre 2. Seno de 60 é o cateto oposto pela hipotenusa. H sobre x. Quem é H? X raiz de 3 sobre 2. Conservou, multiplicou pelo inverso, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 60, cateto oposto pelo cateto adjacente, H dividido por x sobre 2, desenvolveu raiz de 3. Lógico que você sabe que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, pelas propriedades que a gente viu agora há pouco, né? E a tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Pois bem, chegamos ao coração da aula, tabela de valores notáveis. Você ainda lembra? Então teremos que o seno de 30 é 1 meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Veja que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, ó, repetiu aqui, tá vendo? Ó? Seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ok? Tanto o seno como o cosseno de 45 são iguais. Sobre a tangente, raiz de 3 sobre 3 é a de 30, a de 45 é 1, se você dividir isso por isso dá 1. Se você também dividisse 1 sobre 2 por raiz de 3 sobre 2, gente, daria raiz de 3 sobre 3. Observe que ficaria 1 sobre raiz de 3, quando você racionaliza dá isso.
E se você dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60, corta 2 com 2, dá raiz de 3. Então, gente, eu preciso estar com isso afiado. Aqui não tem jeito, você tem que saber esses valores de antemão, tá? E uma observação que pode ser muito importante em questões mais específicas, ó. Para o ângulos entre 0 e 90, quanto maior o ângulo, maior o valor do seno e da tangente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você aumenta o valor do ângulo, tanto o seno como a tangente dele também vai aumentar, mas não serão diretamente proporcionais. Explicando melhor, o seno de 60 não é o dobro do seno de 30. O seno de 60 é maior que o de 30, mas não é o dobro, tá bom? Isso acontece porque não são funções lineares, tá bom? E uma outra observação também que será muito importante em aulas futuras é sobre o cosseno. O cosseno é o contrário. Quanto maior o ângulo, menor o valor do cosseno. Nós vamos explicar por quê em trigonometria, parte 2. Certo? E aí, ó, já pode comemorar que já tem muita coisa boa que você já está aprendendo em trigonometria. Ok, Carlos, então agora vamos ver algumas questões modelos envolvendo essa tabela trigonométrica. Então eu vou começar com uma questão que eu particularmente acho muito interessante. É uma questão da UFRN. Na figura abaixo, o triângulo BCD é equilátero. Vamos dar uma olhadinha nele, né, gente? Os três ângulos internos dele são iguais e valem 60 graus. E ele diz, gente, que a medida AB, A de amor, B de bola, é igual à medida B de bola, C de casa. Então, veja, AB é igual a BC. Muito bem. Ele quer que você encontre a altura H da extremidade E. Carlos, que questão massa. Então vamos lá, questão realmente brilhante da UFRN. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que o triângulo BCD sendo equilátero, você conclui que esse ângulo aqui é 120. Oxe, Carlos, por quê? Por que que o ângulo A de amor, B de bola, D de dado é 120? Por quê, gente? Esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta. Como aqui é 60, né? O ângulo de fora aqui vai ser 120. Então, sendo 120, quais as consequências disso? Muito bem. Lembra que o triângulo B de bola, C de casa, D de dado é equilátero? Então, isso quer dizer que BC é igual a BD, já que é equilátero. Se AB é igual a BC, que é igual a BD, o lado AB é igual a B de bola, D de dado. E se eu tenho dois lados iguais, triângulo isósceles, os ângulos cara a cara, eu não pertenço a você, serão iguais também. Como a soma dos ângulos internos é 180, gente, se aqui é 120 e os outros dois têm que ser iguais, eu tenho que pegar os 60 que faltam e dividir por igual. 30 para cá e 30 para cá. Então, este ângulo é 30 e este outro aqui também é 30. Ou seja, o ângulo A, D de dado, B de bola, é igual ao ângulo D de dado, A, B de bola. São iguais. E qual a consequência disso? É que se você cria um ponto F aqui e imagina o triângulo AEF, ele é um triângulo retângulo, vértice, o ângulo de 90 graus aqui em F. E agora olhando para o triângulo azul, gente, o gigantão. Lembra que ele deu que AE é 10? Então, o seno do ângulo 30 será o cateto oposto do triângulo AF, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 10. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, está lá na tabela, tem que saber. Consigo cruzar aqui, 2H igual a 10, ou seja, a altura é 5 metros. Alternativa C. Sem dúvida nenhuma, toca aqui, boy. Tamo junto, hein? Coloca aí no chat, gente, tá? Se você estiver assistindo a nossa aula ao vivo, coloca no chat, coloca no grupo. Muito legal essa questão, né? Tá preparado? Vamos continuar. Pronto, agora chegamos à parte principal da nossa aula. Mas por que, Carla? Agora é a parte principal. Porque a maioria das questões envolvendo essa aula de trigonometria com triângulo e retângulo traz sempre uma figurinha desse tipo aí. Né? Você tem um triângulo maior, vamos dar uma olhadinha no triângulo maior aí. Quem é o triângulo maior? A de amor, B de bola, D de dado. E no meio desse triângulo ele cria um ponto C e lança uma reta aqui, criando um outro triângulo, A de amor, C de casa, D de doido. Observe que tem dois triângulos retângulos. O maior, A, B de bola, D de dado.
E o menor, A, C de casa, D de dado. E ainda tem um terceiro triângulo que ele não é retângulo, que é o B de bola, C de casa, D de dado. Atenção, todas as questões desse tipo são feitas rigorosamente seguindo o padrão que eu vou mostrar agora. Eu estou criando aqui um ângulo alfa, estou criando aqui um ângulo beta, então vamos começar. A primeira coisa que você faz, gente, é olhar para o triângulo ACD. Observe que nesse triângulo eu posso ver que, sendo o ângulo de 90 graus aqui e o ângulo beta aqui, H é cateto oposto e X é cateto adjacente. Então você concorda que eu posso escrever que a tangente de beta é H sobre X. Perfeito. Agora vamos pegar o triângulo maior. A, B de bola, D de dado. No triângulo maior, H é o cateto oposto ao ângulo alfa. Atenção, o triângulo que eu estou pegando é o maior, viu, gente? A, B de bola, D de dado. Então, a tangente desse ângulo aqui é H dividido, atenção, o cateto adjacente do triângulo maior é X mais Y. Eu poderia chamar de D, mas eu posso dizer que é X mais Y. Então, a partir dessas duas expressões, substituindo uma na outra, você resolve as questões que são propostas deste modelo. Vamos fazer agora, neste momento, uma aplicação dessa teoria aí, tá bom? Eu trago uma questão lá do IF de Pernambuco. Então você vai ver que a questão segue esse padrão que a gente mostrou, né? É uma aula muito importante de trigonometria. Os alunos pré-egressos do campus Jaboatão dos Guararapes resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos cursos. Raíssa, uma das participantes do evento, ficou curiosa para descobrir a altura do paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou o ângulo no ponto A. Vamos dar uma olhadinha no ponto A aqui embaixo, né, gente? Muito bem. Na margem onde estava e após nadar aproximadamente 70 metros em linha reta em direção ao paredão, estimou o ângulo no ponto B. Então, a Raíssa inicialmente estava no ponto A, né, mediu o ângulo lá, 17 graus. Depois, percorreu a nado 70 metros, chegou em B de bola e mediu agora o ângulo em B, que é maior porque ficou mais inclinado. Tá bom? O que é que ele quer, hein, Carlos? De acordo com os dados coletados por Raíssa, qual a altura do paredão? Ele quer saber a altura vertical lá do paredão. Foi dado que o seno 17 é 0,29. Observe que não é um ângulo notável, 30, 45 ou 60. Então essa informação tem que ser dada a você. Seno 17 é 0,29. Tangente de 17 é 0,30 e o cosseno de 27 é 0,89. Só uma curiosidade, né, gente? Que ele também deu a tangente de 27, que é 0,51. Carlos, então para fazer essa questão eu tenho que ver que dados eu vou usar aqui, né? Ele quer a altura H. Bom, então vamos começar. Você poderia agora pausar o vídeo e voltar lá para a teoria. Qual o ponto de partida em questões desse tipo? Qual o primeiro triângulo que você pega? Triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Você sabe que a altura é o que ele quer. Você não conhece a distância de B de bola para C de casa, mas foi dito que a distância de A para B de bola é 70 metros. Então, começando pelo triângulo BCD. Sempre usando tangente, né, gente? Tangente de 27 é o cateto oposto, que é H, pelo adjacente, que é X. Eu não conheço H nem X, mas sei a tangente de 27, que foi dada no enunciado. 0,51. Então, 0,51 é igual a H sobre X. Isolando H, H é 0,51x. Observe que eu vou usar essa informação daqui a pouco. Qual é o triângulo que eu vou pegar agora? O triângulo retângulo maior, o grandão, A de amor, C de casa, D de doido. Tangente de 17 nele é igual a H dividido, atenção, momento perigoso, X mais 70, né? Que é a medida total do cateto adjacente dele. Mas H, a gente viu que é 0,51x. E a tangente de 17, tem um errinho aqui, não é a tangente de 30, né, gente? Pronto, gente, a tangente de 17 é 0,30. Então, substituindo aqui tangente de 17 por 0,30, como é que nós vamos ficar aí? 0,30 é igual a H é 0,51x dividido por x mais 70. Eu vou passar x mais 70 multiplicando 0,30. 0,30 vezes x mais 70 vezes 0,30 dá 21, igual a 0,51x. Passo 0,30x para o outro lado, 0,1x igual a 21. X é igual a 21 por 0,21, por incrível que pareça, dá 100 metros. Como ele pediu H, né, gente? 0,51 vezes 100, 51 metros, sem dúvida nenhuma,
A alternativa correta é a letra B de bola. Questão maravilhosa. Agora preste atenção. A partir dessa situação, eu vou criar dois casos particulares que vão facilitar ainda mais a solução. Mas esses casos particulares são quando esses ângulos alfa e beta são pré-determinados. Então, por exemplo, no primeiro caso particular disso que a gente acabou de ver, o ângulo alfa é 30 e o ângulo beta é 45. E o objetivo é sempre calcular H. Se isso acontecer, a questão se torna mais simples. Porque, veja, se eu pegar o triângulo A de amor, C de casa, D de dado. Se esse ângulo é 45 graus, dá uma olhada aqui de lado. Ó. Como aqui é 90, sendo 45, esse aqui é 45 também. Então, você sabe que é um triângulo isósceles. Então, como esse 45 aqui é H, esse outro 45 também vai ser H. Então, veja como isso facilita. Porque olhando para o triângulo ACD, eu vou usar agora tangente de 45 é igual a H sobre X. Só que H sobre X vai ser 1, porque a tangente de 45 é 1. Então, conclusão, esse X aqui é o próprio H. Então, em resumo, quando esse ângulo aqui for 45, já pode botar que aqui é H e aqui é H, porque são iguais. E isso é decisivo para você fechar a questão. Ó. Triângulo A de amor, B de bola, D de dado. Tangente de 30 é o H, dividido por Y mais H. Ok? O objetivo é sempre achar o H. Vamos mostrar numa questão, né? Tá aí essa questão da EPK, questão bastante interessante. Parabéns aí a EPK, uma questão realmente muito interessante. Uma coruja está postada em R. Vamos dar uma olhadinha na figura. Ponto mais alto de um poste. A uma altura H do ponto P do chão. Já sei que ele vai pedir H. QV. Ela é vista por um rato no ponto A. Olha o rato no ponto A. No solo sobre um ângulo de 30 graus. Beleza, conforme mostra a figura abaixo. Então já viu que tem 30 e 45, é igualzinha, né? Vamos continuar. O rato se desloca em linha reta até o ponto B. Repetir a figurinha aqui para você. Ó. De onde vê a coruja agora sobre um ângulo não mais de 30, mas sim de 45 graus. A uma distância BR, então ele está dando a distância, gente, B de bola, R de rato. Ele está dando a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Do triângulo B, P de pato, R de rato. Então ele está dando BR, 6 raiz de 2. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar que a medida do deslocamento AB do rato é. Então, na realidade, ele não quer H, ele quer a medida AB. Mas a questão é feita do mesmo modelo, gente. Vamos ver como é que a gente faz a questão? Tá aí um desenho esquemático da questão. Chamei a distância AB de Y, que é o que ele quer. Aqui é H e a gente chama isso aqui de X, tá bom? Ele deu 6 raiz de 2, tá vendo? Então vamos com calma. Esse triângulo aqui, BPR de rato, eu estou mostrando ele aqui de novo, para você ver que esse ângulo aqui, 145, como aqui é 90, aqui é 45, isósceles, né? Viu a teoria? Muito bem, então olhe para esse triângulo isósceles aqui. Triângulo BPR. Você concorda que a tangente de 45 é igual a H sobre X? Mas nós já sabemos que H sobre X é a tangente de 45, que é 1. X é igual a H. Carlos, eu já poderia colocar direto, né? Quando aqui é 45, que aqui é H e aqui é H. Perfeito, pode. Nós acabamos de ver isso. Então, H e H. E agora, Carlos, o que é que eu vou fazer? Preste atenção a um detalhe. Observe que nesse triângulo retângulo B de bola, P de pato, R de rato, eu consigo achar H porque ele deu a hipotenusa. Eita, é mesmo. Pitágoras. Ah, rapaz, que legal. Se eu usar Pitágoras aqui, eu consigo achar a altura H, né? E mata a questão? Não, porque ele quer Y. Ah, então, Pitágoras, né? H ao quadrado mais H ao quadrado é 6 raiz de 2 ao quadrado. Então, H ao quadrado mais H ao quadrado é 2H ao quadrado. Isso aqui ao quadrado dá 36, raiz de 2 ao quadrado é 2. Cortando 2 com 2, h ao quadrado é 36, h é raiz de 36, que a gente não está procurando um número negativo. Acabei de encontrar a altura, que como eu disse, não é a resposta, porque ele quer a distância AB. Mas tendo a altura, dá para achar y, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Triângulo BPR, que eu fiz Pitágoras, né? Carlos, e agora? Eu vou pegar o triângulo maior, gente. Triângulo A de amor, P de pato, R de rato. Olhe para o triângulo maior. Você concorda que a tangente de 30 é igual a 6, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é y mais 6? Aí eu vou achar y, termina a questão.
No entanto, essa questão vai precisar da aula de radiciação. Vamos acompanhar por quê. A tangente de 30, que você tem que saber na tabela, vale quanto? A raiz de 3 sobre 3, não é isso? Muito bem. Que é igual a 6 dividido por y mais 6. Vamos passar o y mais 6 multiplicando a raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica y mais 6 é igual a 3 vezes 6, 18. E agora eu vou desenvolver, tá? Raiz de 3 vezes y dá raiz de 3y. Raiz de 3 vezes 6 dá 6, raiz de 3 igual a 18. Como eu quero y, eu vou tentar isolar ele. Então, raiz de 3y é igual. 6 raiz de 3 passa subtraindo. Galera, tá vendo esse raiz de 3 aqui? Ele vai passar dividindo. Pronto, gente. Então, eu preciso agora de radiciação. Como é que eu faço a radiciação quando eu tenho uma raiz embaixo? Em cima e embaixo por o valor dessa raiz. Multipliquei embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3, para não alterar o resultado. Então, em cima ficou 18 raiz de 3, menos 6 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3, né? Que é a raiz de 9. Vezes 6, 18. Ó, galera, e aqui eu vou fazer algo bem bacana. Eu vou colocar 18 em evidência, né? 18 raiz de 3 por 18 dá raiz de 3. 18 por 18 dá 1. Então, 18, que multiplica dentro do parênteses raiz de 3 menos 1 por 3. Vou dividir 18 por 3, que dá 6. Dentro do parênteses, raiz de 3 menos 1. Nesse nível do curso, a raiz de 3 você sabe que é aproximadamente 1,73. Algumas questões não vão dar isso para você. Como a raiz de 3 é 1,73, substituindo aqui daria 0,73 vezes 6, então a distância AB valeria aproximadamente 4,38 metros, portanto, é um número compreendido entre 4 e 5, letra B de bola. Sensacional a questão. Você percebeu, gente, que nessa questão a gente segue o modelo, mas às vezes a gente tem que usar Pitágoras? Então vá guardando isso aí, que é muito legal, tá certo? Gostou? Mas existe um outro tipo de questão derivada daquele negócio da tangente dos ângulos, que é essa, quando os ângulos agora não são 30 e 45, são agora 30 e 60 graus. Então vamos para esse outro caso, voltando agora aqui para a figurinha inicial, e aí vamos lá. Galera, vamos observar aqui que o ponto de partida é diferente quando os ângulos é 30 e 60. Atenção, é diferente o ponto de partida. Olha só, esse ângulo de 60 graus aqui, o que está do lado de fora é 120. Nós fizemos isso na primeira questão da UFRN, lembra? Então, como esse ângulo aqui é 60 graus, eu vou jogar aqui 120 para o outro lado. Mas por que, Carlos? Isso vai ser decisivo, porque acontece um detalhe interessante. Ó, como isso aqui é 120 e aqui é 30, tá faltando 30 para fechar os 180. Ah, deixa eu ver se eu entendi. 120 com 30 que foi dado é 150. Falta 30 lá em cima. E aí eu garanto um triângulo isósceles aqui, ó. Esse ângulo de 30 graus aqui vai dar o mesmo valor daqui. Então veja, essa medida y, que geralmente é dada, acaba sendo igual a essa diagonal CD aqui. Carlos, isso vai acontecer sempre quando eu tenho ângulos 30 e 60? Sim, sempre acontece. E gostei desse macete. Diga de novo, Carlos. Quer dizer que quando eu pegar uma questão que tem 30 e 60, essa medida aqui, BC, você garante que é sempre igual a C de casa, D de dado? Sim. Eu não garanto, não. É a própria trigonometria. Que massa! Então esse valor Y aqui, quando for 30 e 60, eu já posso botar aqui na diagonal. Pode. Fazendo isso, né, gente? O que é que você faz? Triângulo ACD. Dê uma olhada nele. Seno de 60 é igual a H sobre Y. Terminou a questão. Sim, porque geralmente Y é dado e ele quer H. Caramba! Sempre eu faço desse jeito, né? 30, 60, sim. E cai demais. Só no Enem foram 4 vezes já, tá? Seno de 60 é igual a H sobre Y no triângulo A de amor, C de casa, D de dado. Observe que aqui eu começo por esse triângulo aqui, que não é retângulo, e vou para o triângulo retângulo pequenininho aqui no canto. Vamos mostrar no exemplo, né? Questão da UERJ. Um barco navega na direção AB, veja a semelhança com a questão com a teoria, próximo a um farol P conforme a figura. Então, ó, como a gente viu, o Y está sendo dado, ó, 1000 metros, tá vendo? Entre A e B. E olha aqui, 30 e 60. É só você jogar uma vertical que fica igualzinho, né, gente? No ponto A, o navegador verifica que a reta P da embarcação farol forma um ângulo de 30 graus, como vocês viram, com a direção AB.
Após a embarcação percorrer 1.000 metros, só voltando aqui, né? Após a embarcação percorrer 1.000 metros, ó, o ângulo já vai ser 60 aqui. O navegador verifica que a reta BP da embarcação farol forma um ângulo de 60 com a direção AB. Seguindo sempre a direção AB, essa pergunta que ele faz, gente, é a altura, ó. A menor distância entre a embarcação e o farol. Mas por quê, Carlos? Gente, porque essa menor distância entre a embarcação e o farol é 90 graus aqui, né? Então tá vendo aí, gente, que a questão é praticamente igual ao modelo. Ah, já sei, Carlos, é só pegar esse 1.000 e colocar aqui, né? No BP. Parabéns. Por que você faz isso? Porque no triângulo A de amor, B de bola, P de pato, AB é igual a BP. Por quê? Porque na hora que eu coloquei 120 aqui, sendo 30 aqui, sobrou 30 lá para cima. Então, se 30 graus forma um lado de 1.000, 30 graus vai ter que formar o mesmo valor que é 1.000. Pronto. Então, agora é só olhar para que triângulo? Parabéns. Triângulo B, P de pato, R de rato. Usando o seno de 60. Seno de 60 vai ser o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é 1.000. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, posso cruzar agora. 2H é igual a 1.000 raiz de 3. Passo 2 dividindo, a altura é 500 raiz de 3. Às vezes, ele pede para substituir raiz de 3 por 1,73. Então, vai depender da questão. Ok? Letra B de bola, fantástico. Galera, e agora eu quero fazer uma pergunta a você. E se os triângulos não forem retângulos? Quando os triângulos são quaisquer, gente, eu posso utilizar leis mais gerais. Leis que, inclusive, podem ser utilizadas também para triângulos retângulos. Então, eu quero que você olhe bem direitinho esse triângulo aí. Eu vou até descer para a gente dar uma olhada no triângulo, tá certo, gente? Então, seja um triângulo qualquer, ABC, com ângulos internos alfa, beta e gama. E com lados de medidas A, B e C, que está inscrito, ou seja, está dentro de uma circunferência de raio R. Para estar inscrito, gente, os seus vértices pertencem à circunferência. Sim, cara, mas o que é que essa circunferência tem a ver? Vamos fazer uma demonstração bem bacana daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo alfa, que forma um lado A, oposto a ele, um ângulo beta, que forma um lado B, e um lado C, que forma um ângulo gama. E aqui, gente, eu estou mostrando o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Sim, porque se o triângulo é inscrito na circunferência, a circunferência é circunscrita ao triângulo. Beleza. E daqui, qual a demonstração que eu irei fazer? É essa demonstração que eu irei fazer, gente. O lado está para o seno do ângulo oposto a ele. O outro lado também está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Essa igualdade é sempre igual ao diâmetro da circunferência circunscrita, ou seja, 2 vezes o raio. Observações que serão importantes para algumas questões. Na trigonometria parte 2, gente, eu vou demonstrar para você que o seno de um ângulo é sempre igual ao seno do seu suplementar. Então, só lembrando que suplementar é o que soma um ângulo para dar 180. É o que falta um ângulo para 180. Então, por exemplo, 150 é o que falta 30 para dar 180. Então, já vai ser demonstrado na próxima aula que o seno de 150 é igual ao seno de 30. Dois ângulos são suplementares quando a soma dá 180, como eu frisei para você. Gente, eu vou fazer a demonstração, tá certo? Então, para fazer essa demonstração, eu quero que você venha comigo agora. Eu vou pedir para você olhar com muita atenção aqui, ó, o triângulo A, B de bola, C de casa, que tem um ângulo alfa lá em cima. E eu estou criando um triângulo auxiliar, você vai entender por quê. O triângulo B de bola, dá uma olhada, C de casa, D de dado. Gente, por que esse triângulo aqui é retângulo em C? Como a hipotenusa dele é o diâmetro da circunferência, você aprendeu na aula de pontos notáveis que toda vida que um triângulo está inscrito em uma semicircunferência, sim, porque na hora que eu coloco lá a hipotenusa do triângulo sendo o diâmetro, este triângulo B de bola, C de casa, D de dado, ele é inscrito na semicircunferência daqui para baixo. O ângulo aqui é 90 graus.
E o que é interessante aqui, gente, é que existe um ângulo alfa aqui, o ângulo B de bola, D de dado, C de casa, que é igual ao ângulo B de bola, A de amor, C de casa. Por que que são iguais? Porque eles formam o mesmo arco BC. Já é a aula de ângulos na circunferência, tá bom? Então vamos desenvolver o que eu disse. O triângulo B de bola, C de casa, D de dado é retângulo em C, pois está inscrito na semicircunferência, o que eu falei. O ângulo BDC é igualzinho, ou seja, congruente ao ângulo B de bola, A de amor, C de casa, pois corresponde ao mesmo arco BC. Eu disse verbamente, agora eu estou colocando aí por escrito para você fazer as anotações, beleza? Então, galera, baseado nisso, olhando para o triângulo B de bola, C de caso, D de dado, por ser um triângulo retângulo, eu posso dizer que o seno desse ângulo aqui é o cateto oposto, que é o lado do triângulo, dividido pela hipotenusa, que é o diâmetro da circunferência, que é 2R. Passando 2R para lá, eu cheguei que 2R é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo. Se eu fizer isso também para os vértices B e C, eu chego ao mesmo resultado. Então, conclusão, acabei de demonstrar. Lei dos senos vale para qualquer triângulo, né? Apesar de eu ter feito com triângulo retângulo, o triângulo ABC não é retângulo, mas ele vale para qualquer triângulo. Ou seja, o que é que diz a lei dos senos? Mais uma vez, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é sempre igual, e essas igualdades é o diâmetro, que é 2R, ok? Então, obviamente, show de bola, fantástico, gostei. Vamos fazer uma questão. Na figura abaixo, AC é 40. O ângulo A, B de bola, C de casa é 73, está mostrado na figurinha. E o ângulo B de bola, C de casa, A de amor é 47 graus. Ele quer que você encontre a medida BC, né? Essa medida aqui BC, ou seja, o valor de A, e o raio da circunferência. Eu não tenho o raio da circunferência. Foi dado aí, né, gente, que AC é 40. Então, gente, para resolver a questão, vamos lá comigo. Temos aí que o seno de 73 é 0,96 que foi dado. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o ângulo desconhecido lá no vértice A. Eu sei que alfa mais 73 mais 47 tem que dar 180. Ó, já botei lá em cima, o ângulo alfa é 60 graus. Então eu vou começar, gente, calculando o raio R. Eu sei que o lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao diâmetro. Então lá vou eu. Ó. Vou dizer que 40 dividido pelo seno de 73 é igual a 2R, né? Então vamos calcular logo o raio. Eu calculei esse ângulo de 60 porque eu vou precisar daqui a pouco, né? Então cálculo do raio R, lá vou eu. 40 dividido pelo seno de 73 é igual ao diâmetro, que é 2R. Já tenho o seno de 73, que é 0,96. 40 dividido por 0,96 é igual a 2R. Multiplica cruzado aqui, né? O 0,96 passa multiplicando 2R. 1,92R igual a 40, então o valor do raio é aproximadamente 20,8 metros. Como é que eu posso achar então agora BC, Carlos? Com um ângulo de 60 graus. Vamos lá. Cálculo da medida BC fazendo a mesma coisa, né? Lei dos senos. Um lado dividido pelo seno do ângulo. São iguais entre si, mas também é igual ao diâmetro. Então, A dividido, quem é o seno de 60, preciso dessa informação lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Isso eles não vão dar para você na prova. E aí eu vou passar agora o raiz de 3 sobre 2 multiplicando 2R. Corta 2 com 2, A igual a R, raiz de 3. Mas o raio eu já achei, 20,8. Raiz de 3, 1,73 aproximadamente. Então o valor de A, gente, é aproximadamente 36 metros. Está aí, já sabe fazer questão de lei de seno, não é isso? Chegamos agora à última parte da nossa aula. Existe também uma outra lei chamada lei dos cossenos. Então, inicialmente, vamos lá. Quando é que eu uso a lei dos senos e quando é que eu uso a lei dos cossenos? Isso é só um indicativo, tá? A lei dos senos geralmente se usa quando ele dá dois ângulos. E a lei dos cossenos geralmente se usa quando tem só um ângulo. Mas isso é só uma regra indicativa de qual usar, tá? Então, repetindo, lei dos senos se usa quando ele dá dois ângulos e lei dos cossenos geralmente se usa quando dá só um ângulo, tá bom? Então, o que diz a lei dos cossenos? Acompanha aí nesse nosso triângulo aí de lado, né? Eu tenho um ângulo alfa que define um lado A. Tem um lado B que define um ângulo beta e tem um lado C que define um ângulo gama. Igualzinho à lei dos senos, tá? O detalhe para usar a lei dos cossenos é que geralmente só é dado um ângulo. Então, acompanhe comigo. Seja um triângulo qualquer ABC com ângulos internos alfa, beta e gama e lados de medida A, B e C. Então, vamos imaginar, mas não é obrigatório,
que A seja o lado maior do triângulo, né? Então, na realidade, isso não importa. Basta que eu conheça um lado e haja um ângulo relacionado a ele. Então, o que é que diz a lei dos cossenos? Que um lado ao quadrado é igual o outro lado ao quadrado. Observe que eu não falo em cateto, porque aqui não é um triângulo retângulo, né? Então, não existe hipotenusa e catetos em triângulos que não sejam retângulos. Então, eu vou dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Atenção agora, menos duas vezes, ó, toda essa multiplicação aqui. Menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo alfa. Detalhes importantes. Quando a medida A, né, porque eu considerei A sendo o maior lado do triângulo para explicar isso aqui, ó. Quando essa medida maior ao quadrado é maior que a soma do B ao quadrado mais C ao quadrado, pode-se mostrar que o triângulo tem um ângulo de maior que 90 graus e menor que 180. Ele é obtusângulo. Veja a nossa primeira aula de classificação dos triângulos. Quando A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se A for o maior lado, aí ele é um triângulo retângulo. Observe que um triângulo retângulo é um triângulo que pode ser considerado um triângulo qualquer. E se a medida maior ao quadrado for menor que a soma de b ao quadrado mais c ao quadrado, ele é acutângulo. Tá bom? A gente vai discutir isso no exercício. E observações complementares, gente, que a gente vai ver na próxima aula, é que o cosseno de um ângulo ele é igual ao oposto do cosseno do suplementar. Os senos são iguais, mas os cossenos não. É o sinal trocado. Então, o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Mostraremos isso na próxima aula. E aí, para qualquer ângulo entre 90 e 180, o cosseno é negativo. Por quê? Porque qualquer ângulo maior que 90 vai dar menos o valor do ângulo entre 0 e 90. Tá bom? Você está preparado para a gente mostrar como é que funciona uma questão de lei dos cossenos? Ó, gente, eu voltei aqui, eu subi aqui para cima para mostrar novamente a fórmula, né? Que eu estava aí na frente, destacando aqui o ângulo. Então, o que foi que eu disse agora há pouco? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes ó, o produto B vezes C cosseno do ângulo alfa. Você já tinha visto isso aqui comigo, tá? E como eu disse, o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60, que são suplementares. Então, qualquer ângulo entre 90 e 180 é negativo, ok? Pronto. Então, agora nós vamos fazer uma aplicação disso. Na figura abaixo, o triângulo tem lados 8, 6 e 4. Determina o cosseno do maior ângulo desse triângulo. Anote aí, gente. O cosseno do maior ângulo está para o maior lado. Então, quem é o maior lado? 8. Então, aqui vai ter o maior ângulo. Então, usando a lei dos cossenos, você ainda lembra como é? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes produto desses lados vezes o cosseno do ângulo. Eu vou chamar A de maior lado, tá? E B e C, não importa se B é 6 e C é 4 ou vice-versa, porque o que me interessa aqui é o maior lado, que é 8. Então, agora usando a lei dos cossenos, ó, 8 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 4 cosseno do ângulo. Substituindo, 64 é igual a 36 mais 16 menos, multiplicou, 48 cosseno de alfa. 36 com 16 é 52. Então, lá vou eu passando 64 para lá e menos 48 para cá. 48 cosseno de alfa é igual a 52 menos 64, gente, é menos 12. Passando 48 dividindo, 12 por 48 é 0,25. O cosseno deu negativo. Então, você já sabe que o ângulo é entre 90 e 180, caracterizando um triângulo obtusângulo. De fato, verifique, ó, 8 ao quadrado é maior que 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, 64 é maior que 52. Bateu. Triângulo obtusângulo. Sou seu fã, sem dúvida nenhuma. Beleza? Então, gente, ao longo de 50 minutos, nós vimos o que precisávamos saber sobre trigonometria de triângulos retângulos e também de triângulos quaisquer, tá? O que vai acontecer na próxima aula? Nós vamos ver agora o círculo trigonométrico, falar um pouquinho sobre seno, cosseno e tangente. Até lá!